Quando eu examino as Escrituras Sagradas, quando eu vou buscar conhecer o que a Bíblia me revela, quando eu me dedico a conhecer a verdade de Deus, quando eu me proponho, dentro da necessidade que eu tenho de buscar o conhecimento de Cristo, eu aprendo de Jesus o seguinte: Jesus vai dizer assim: eu vim salvar os que se haviam perdido. Lucas 19:10. Lá em João capítulo 3, versículo 18 e o 17, Jesus vai dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. No versículo 17, Jesus vai dizer assim: porque Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Jesus está falando que ele veio para isso, para salvar. Eu vejo o apóstolo Paulo, lá em primeira carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo dizia assim: palavra digna e fiel de toda a aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí Paulo diz: dos quais eu sou o principal. Paulo agora vai pregar essa verdade de que salvação é por Jesus, que ele é quem salva porque ele é o Salvador. A pergunta que eu faço para você, estudioso da Bíblia, dedicado ao conhecimento de Deus, você que está vivendo dentro de preceitos que diz que é de Deus, aonde é que as pessoas encontram a ideia, dentro das Escrituras, de que tem que se batizar para ser salvo? Tem que guardar o sábado para ser salvo? Tem que estar numa igreja para ser salvo? Aonde é que as pessoas encontram isso na Bíblia? Se os apóstolos, Jesus, o Evangelho, não ensina isso, por que é? Ou por quem? Qual inspiração que essas pessoas estão tendo para pregar isso? Estão dentro do princípio da verdade do Evangelho? Trazendo esse conceito, criando esses outros meios de salvação? A pergunta é: estão dentro da verdade do Evangelho? Estão guiadas pelo Espírito Santo para adicionar outro meio ao sacrifício de Cristo, tirando a exclusividade do sacrifício de Cristo para o homem ser salvo? Se o sacrifício de Cristo é a causa da salvação do homem, como está escrito lá em Hebreus 5:9, sendo ele, Jesus consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Então, da onde é que esses homens que estão pregando esses outros meios para você ser salvo, estão estabelecendo cumprir a obra da lei, cumprir os mandamentos da lei, senão não é salvo? Estão dizendo que tem que ser salvo se estiver na igreja, se for batizado, se tomar ceia, se der dízimo. Da onde é que essas pessoas tiram isso, esses pastores que pregam isso? Eles estão inspirados pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo de Deus vai conduzir alguém a outro meio fora de Cristo? Será que o Espírito Santo de Deus vai inspirar e levar alguém a trazer preceitos, doutrinas que não condizem com a de Cristo? Será que o Espírito Santo de Deus, ele vai levar as pessoas a deturpar a verdade do Evangelho, estabelecendo outras regras e meio, tirando o único meio que o Evangelho mostra para a salvação do homem perdido? Será que é o Espírito Santo que vai conduzir o homem a isso? Olha o que Pedro vai pregar, inspirado pelo Espírito Santo, em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, nem no céu nem na terra. O único nome, o único meio de salvação é Jesus, para os homens perdidos. Então, a palavra de Deus, o Evangelho, nem Jesus nem os apóstolos ensinaram a ninguém ser batizado para poder ser salvo. Guardar o sábado, que também é regra para a salvação, porque é o sinal de quem é salvo, é ser batizado, é guardar o sábado, é estar numa igreja. Se não fizer isso, não é salvo.
Da onde é que esse povo tira essa ideia, irmãos? Esse povo está pregando pelo Espírito de Deus? Não. Então, quem está trabalhando na mente desses homens para formular essas doutrinas que deturpa a verdade do Evangelho, perturba a sã doutrina, falsificando o preceito, o princípio, o fundamento que Deus estabelece para o homem ser salvo? Quem é que está guiando a mente desses homens para formular esses ensinos, para estabelecer esses meios, para trazer essas doutrinas, para o povo estar guardando, praticando ritual, cerimonial, sacrifício, vida de devoção centralizada dentro de um ambiente chamado igreja? Quem é que está criando isso na mente desses homens? Esses homens são de Deus? A pergunta é, esses homens estão dentro da vontade de Deus, estão dentro do reino de Deus, estão guiados pelo Espírito Santo? Então não. A palavra de Deus vai dizer que em nenhum outro há salvação. Isso deixa bem claro e objetivo. Salvação só por Cristo. Não, mas tem que guardar os 10 mandamentos. Quem disse isso? Não, mas tem que guardar o sábado. Quem disse isso? Tem que ser batizado nas águas dentro de uma igreja pelo pastor. Quem disse isso? Aonde está isso? Eu peço a vocês. Aonde está essa ordenança na Bíblia? Por Jesus? Aonde foi pregado isso pelos apóstolos? Não, porque o batismo nas águas faz o homem receber remissão de pecados. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo... Vamos lá. Capítulo 13, versículo 39. E tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crer. A lei de Moisés não justificava ninguém. Não adianta querer guardar o sábado, dar dízimo, estar dentro de templo como se fosse o templo dos judeus, estar vivendo seus rituais cerimoniais, suas oferendas, sua vida de sacrifício religioso. A lei de Moisés, os sacrifícios, os rituais da lei, não justificava ninguém para uma vida em comunhão com Deus. O homem é justificado, como pregou Paulo aqui prega. Isso é Paulo pregando o Evangelho. É isso que o Evangelho ensina. O homem é justificado por Cristo, pela fé. Pela fé. O homem não é justificado por obras, rituais, cerimoniais, dentro de nenhuma religião. Olha o que Paulo vai dizer ainda sobre isso. Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos ler até o 24. É muito importante sua atenção ser voltada para a palavra, para a verdade, a luz de Deus que vai iluminar o teu entendimento, para te libertar das trevas que você está recebendo pelos ensinamentos dos homens. É muito importante você voltar sua atenção, seu entendimento, sua busca, sua dedicação a conhecer o que a verdade revela. Olha o que Paulo vai dizer, Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos. Agora, ela só vai ser validada sobre todo aquele que crê. Deus estabeleceu esse meio de justificação para todos. Agora só vai ser justificado quem crê, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Não é por nenhuma obra, nem sacrifício, nem ritual religioso. Eu acho interessante, irmão, vem para a palavra, vem analisar, vem aprender, vem ser iluminado com a luz de Deus. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 21 do capítulo 3 de Romanos. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus. Pois a lei testemunhava dessa justiça. O meio de Deus justificar o homem não é pela lei.
foi manifestada, não foi pela lei. A lei testemunhava dessa manifestação, dessa justiça, dessa salvação, desse meio, desse caminho. A lei não levava ninguém a ser justificado. A lei testemunhava desse meio pelo qual o homem é justificado, não por obra da lei, mas por fé. E essa fé em Jesus. Paulo vai dizer aqui, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ela é para todos. Não há acepção. Agora só vai ser justificado quem crê nele. Seja grego, seja judeu, seja qual for o ser humano de qual religião, cor, raça ou nação. Só Jesus é o único meio. Não há dois. Não há outro adicional. O sacrifício de Cristo é exclusivo. Não adianta você achar que, porque é batizado dentro das águas de igreja pelos homens, porque dá dízimo e vive guardando cerimoniais, sábado, domingo, segunda, seja qual for o dia, achando que porque você está dentro de uma instituição, escravizando tua vida centralizada em serviço dentro dessa instituição, tu acha que isso vai te justificar? Tu acha que isso é mérito, é meio? Quem colocou isso é os homens. Não foi Deus que colocou isso para você viver. Você vive isso dentro de sacrifício de tolo, servindo os homens. Não é a Deus. Não é Deus que pede você para viver isso, praticar isso, ser devoto, consagrando e devotando tua vida a esse sistema religioso dentro dessas obrigações de fardos de servidões que os homens colocam para tu viver como se fosse mérito para tu alcançar de Deus justificação e salvação. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina isso. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho: todos os que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. É por Jesus. Justificação, salvação, não é por nenhum outro meio que hoje o povo vive dentro das religiões, na instrução dos líderes, que faz o povo a estar preso em ritual, em cerimonial, em sacrifício, em obrigação religiosa, dentro de igreja, dando dízimo, guardando o sábado, tomando ceia, vivendo cerimoniais, colocando sua vida na dependência exclusiva dentro de um ambiente, servindo na regra, na norma, nos métodos e dentro das ordenanças que os homens colocam. Não é esse o meio por onde você vai ser salvo. A Bíblia não mostra em canto nenhum nada disso que vocês vivem dentro da religião. Não tem. Os falsificadores da palavra, eles pegam os textos fora do contexto e aplicam uma interpretação maligna, tendenciosa, proposital, na inspiração de demônios, espíritos enganadores, para desviar vocês da verdade do Evangelho. Vem para cá, irmão. Não fica aí sendo guiado por esse líder, não. Vem ser guiado pela luz de Deus, a palavra, Cristo. Vem para cá, irmão. Aonde é que você vai encontrar na Bíblia? Aí eu ouvi alguém dizendo, não, mas tem que se batizar para receber remissão de pecados. Se não se batizar, não tem a remissão de pecados. Bem, aonde é que a Bíblia diz que eu vou alcançar remissão de pecados dentro de batismo pelo homem? Aonde é que está isso na Bíblia? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aonde é que eu vou receber remissão de pecado sendo batizado dentro da igreja pelo pastor nas águas? Aonde é que está na Bíblia isso? Onde é? Em canto nenhum. Porque não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui o que está escrito. Capítulo 13. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Sejam-vos, pois, notórios, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Atos, capítulo 13, versículo 37 e o 38. A remissão de pecados é anunciada por Jesus, não por batismo de água feito pela mão de nenhum apóstolo, nem pastor, nem padre, nem papa, nem nenhum líder religioso.
a remissão dos pecados, o homem só pode obter por Jesus Cristo. Aonde é que esses pastores encontram essa doutrina como se fosse Deus orientando alguém a se batizar dentro de água para receber a remissão de pecados? Eles pegam um texto isolado. Ah, porque João batizava para a remissão de pecado. O batismo de João não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho ainda ia ser pregado. João estava pregando uma mensagem que era para os judeus, na lei. Tem nada a ver com o Evangelho e o batismo de João. O Evangelho é a partir de Cristo, ele que veio pregando o Evangelho. E Jesus não ensinou ninguém a ser batizado dentro de água para receber remissão de pecado ou para ser salvo. Ah, não, mas Jesus disse lá em Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado será salvo. Então aí é o batismo nas águas, é mentira. O texto, Jesus não está ali falando de batismo de água feito por homem dentro da igreja. Não tem nada a ver esse texto aí. Não está incluso, não está dentro desse contexto. Mais uma vez, vocês que pregam isso, estão com a mente obscurecida na influência do diabo para perverter a verdade do Evangelho. Não, mas Jesus disse que o homem só pode entrar no reino de Deus se nascer da água e do Espírito. Aonde Jesus está dizendo aí que essa água e esse Espírito é algum ritual religioso dentro da igreja? Quem disse a você que esse texto que Jesus fala a Nicodemos, João capítulo 3, versículo 5, Jesus está falando de água dentro de batismo cerimonial feito por homens dentro de religião e igreja. Para o homem ser inserido, receber remissão de pecados e entrar no reino de Deus. Então, eles falsificam a palavra, eles falsificam a interpretação, cria uma ideia fazendo o povo pensar que é a verdade de Deus. Mentira do diabo. Em canto nenhum. Não tem nenhum outro meio, nem método para você alcançar a graça de Deus da salvação. A justificação. Para se reconciliar com Deus. Nenhum outro meio. Não é vida religiosa. Não é sacrifício religioso. Não é penitência nem flagelo religiosa. Não é viver submisso, fiel, guardando credos, dogmas de nenhuma religião. Não é estar vivendo atividade de culto dentro de nenhuma igreja. É pela fé. Fé não é prática de obra. Fé é atitude de crer na palavra de Deus e viver na sua vida, no seu viver, na direção da palavra. Essa é a vida que Deus quer que nós vivamos para estar em comunhão com Ele. Não é uma vida dentro de uma formalidade religiosa, onde você escraviza a sua vida, sendo devoto e praticante, a regras, princípios e normas do homem dentro de igreja, que Deus não pede. Então, quando eu leio a palavra, eu vejo a palavra me ensinar que eu sou justificado, santificado, remido os meus pecados, livre da minha culpa, absolvido dos meus pecados diante do juízo de Deus, inocentado e salvo da condenação. Isso não é dentro de igreja, não é por meio de cerimoniais religiosos, não é por sacrifício religioso, não é por estar sendo fiel e devoto a uma instituição religiosa, consagrando e colocando minha vida na dependência, é unicamente, exclusivamente em Jesus, por Jesus, guardando e praticando a palavra dele, vivendo no nosso viver a palavra de Deus com o próximo. Não é dentro de um ambiente institucional, na formalidade, na social, centralizado, exclusivo dentro de um ambiente. Deus não manda ninguém viver isso para ele. Isso não é a vida de fé para Deus. A vida de fé para Deus é viver submisso, rendido na fidelidade, se negando a palavra do Senhor Jesus, e nela está, guardando e dela não se desviando, nem para a direita, nem para a esquerda, sendo fiel até a morte, mesmo com pouca força, não negando o nome do Senhor Jesus, guardando a sua palavra e não aceitando nada que venha ensinado, que não condiz com a palavra, seja por quem for, não aceite, reprove, aparta-te desse. Ele pode dizer que é anjo de Deus, que é de Deus, que é profeta, que é bispo, que é apóstolo, que é anjo, pastor, querubim, serafim. Ele pode ser o que for. Se não traz a doutrina de Cristo, não é de Deus, é do diabo. Ele pode dizer que é o próprio Deus em pessoa. É o diabo. A mentira vem do diabo. Quem
prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Você pode estar perseverando nessa igreja, pode estar sendo zeloso e radical, guardando práticas e sacrifício religioso. Você pode estar consagrando e devotando tua vida, servindo, sendo fiel, se dedicando, vivendo para essa religião. Isso não vai te levar a ser de Deus. Isso não vai te levar a ser de Deus. Primeiro, para você encontrar Deus, tem que conhecer a verdade. Para você estar em Deus, tem que estar na verdade. Para você ser de Deus, tem que ser nascido pela verdade. A semente de Deus tem que brotar no seu interior para lhe transformar, lhe dar um novo nascimento, transformar o seu entendimento para você estar agora vivendo a vida com Deus, selado pelo Espírito Santo, guiado por esse Espírito Santo na palavra, vivendo na palavra, não é pelo pastor dentro de igreja, vivendo sacrifício, obra e obrigação de igreja. Amém? Recebe? Porque isso é forte. Isso é forte porque vai iluminar tua mente para te libertar da mentira que tu estás vivendo há mais de 10, 20, 30, 40, não sei quantos anos tu estás dentro dessa mentira religiosa, dentro dessa igreja ou dessa religião. Sai do meio deles. Conheça a verdade e seja liberto. Dedique sua vida, não é uma religião, não é trabalho nem obrigação religiosa. Dedique sua vida a Cristo, guardando e praticando a palavra dele na sua vida e no seu viver com o próximo. Amém?